Explicar, no Passe Livre a gente convoca manifestações, né? Temos relações com movimentos sociais, não com grupos radicais, né? Acho que até a denominação grupo radical é uma coisa que pegou, né? A gente não tem controle sobre manifestações que estão acontecendo e a gente convoca todas as pessoas. São publicizadas, manifestações que acontecem e qualquer tipo de pessoa vai, né? Aí como MPL, né? A gente não defende nenhum tipo de liderança, né? Sobre o MPL não tem liderança, não se coloca perante nas manifestações, a gente só convoca e faz o debate na rua, né? E a gente não tem como estabelecer nenhuma relação com esses grupos, né? As pessoas que vão, elas vão porque querem e por causa do absurdo que está o transporte público no Rio de Janeiro, né? Isso que a gente sempre coloca. O que aconteceu de junho para cá, né? E aí a escalada da violência, que tem grande culpa a polícia, né? O que resulta é uma revolta popular, né? Que você vê que depois da agressão de policiais que tiveram de junho para cá, as manifestações aumentaram. E aqui a gente considera até possível erro é o Eduardo Paes aumentar a passagem, né? Depois de tudo que aconteceu de junho para cá, né? E aí é uma clara aposta na repressão policial, né? Ele está se garantindo em cima dessa repressão, ele tá apostando que esse movimento, ele acha que o movimento vai minguar pela repressão que está sofrendo. E é isso, eu acho que o desastroso aí é mais o aumento absurdo que está tendo, mesmo depois do TCM ter dito que é para reduzir a passagem, né? Acho que isso que é muito mais perigoso, né? No sentido de você exclui mais pessoas do transporte público, né? E faz manifestações, por exemplo, você falou das ações diretas. Uma ação pacífica como o catracaço pode ser uma ação direta, e a polícia reprimiu brutalmente no último ato, né? E aí combinou toda uma série de tragédias, feridos, né? 2 mortos na última manifestação, na manifestação dia 6. É isso que a gente tem que avaliar, né? As autoridades estão dando passos muito mais errados aí, né? Do que o movimento nesse sentido. Sobre a questão da radicalização, estou tocando um pouco aqui. Primeiro a gente tem que questionar o que é a ideia de radicalização. Radicalização é a defesa de uma ideia, né, de um princípio baseado, né, inclusive, né, na experiência e na luta no Rio de Janeiro, e já, inclusive, essa radicalização na defesa desses ideais e na justificativa técnica, né, dos valores de passagem para o transporte no Rio de Janeiro, né, foi reconhecida no Tribunal de Contas, que determinou a redução da passagem para R$ 2,50. Isso é uma nova conquista do movimento desses 9 meses. Ponto. Em relação à ação direta, compreendemos a ação direta, mas também devemos reconhecer o que é ação direta. A ação direta, em tese e historicamente, eu como pesquisador da área da história, sei que a ação direta é a substituição de uma pessoa que lhe representa para que você próprio haja em defesa de si mesmo, que defenda suas ideias, defenda o seu ponto de vista e vá construir, trabalhar no sentido de conquistar, né, aquilo que é direito social, direito humano. Contudo, dentro do espectro do que está colocado radicalização para as grandes mídias, do que está colocado de ação direta para as grandes mídias e das grandes mídias, significa única e exclusivamente a resposta na autodefesa das ruas, né, contra os ataques perpetrados pelos agentes do Estado, que é o braço militar, polícia militar,
né, operando nas manifestações, ao contrário de defender o direito democrático da participação popular nas manifestações, na defesa dos seus interesses e desejos, né, ela então reprime os trabalhadores, reprime os desempregados, os precarizados, né, reprime com bombas de gás, bombas de efeito moral, com tiros de munição de grau letal. Tiro de verdade! Arma de fogo! Arma de fogo! Transfixou a perna dele. Entendeu? A bala transpassou a perna dele, teve um buraco de entrada e um buraco de saída. Então não foi tiro de borracha não, foi tiro mesmo. Letal, o que não é considerado, né? Então, devemos questionar de que lado está então a radicalidade. É mulher, caralho! É mulher, porra! É mulher, caralho! Tá vendo não, porra? Tá vendo que é mulher, filho da puta? Pessoal, sai! Defender o trânsito dos trabalhadores de maneira rápida e direta aos seus trabalhos, e permitindo que o seu salário, nesse caso, com a redução da tarifa e a tarifa zero, dê possibilidades para esse trabalhador ter melhores condições de vida. E não o que acontece hoje, que praticamente 25% do valor do salário, basicamente isso, do trabalhador, vai para o transporte público. Se pensar que esse valor é um salário mínimo, né, é um valor gigantesco na cidade do Rio de Janeiro, num transporte que é precário, né, desestruturado, aonde na Supervia, por exemplo, a agressão física de seguranças relatadas ao longo do ano passado, colocando trabalhadores à força dentro dos trens superlotados. Isso é injusto, isso é desumano, né, e isso vai contra qualquer condição democrática, no sentido de conquistar pela democracia direta nas ruas os direitos que são do trabalhador e estão colocados na Constituição brasileira, que é a mobilidade urbana, é um transporte público de qualidade. Meu nome é André, eu sou da mídia independente coletiva. De licença aos colegas aí da imprensa corporativa. Eu gostaria de saber qual a posição da Assembleia do Largo, dos companheiros que estão na mesa, do Passe Livre, em relação ao processo de cobertura não só da mídia corporativa, mas também da mídia independente. A Assembleia do Largo, desde o início, ela não só faz questão de fortalecer a cobertura midiática feita de forma independente, autônoma e popular, como também dá apoio, e daqui da própria Assembleia surgiram várias pessoas que integram hoje coletivos de mídia. A gente sempre apoia e a gente acredita que a autonomia, ela, principalmente no meio das comunicações, ela é essencial para se construir uma horizontalidade, para se construir a democracia como a gente imagina que ela deva ser. Como a gente gostaria que ela fosse, e por isso estamos nas ruas lutando para que ela seja. Quanto a erros de tese ocorridos pela mídia independente, feitos pela mídia independente, eu acho que o momento que a gente está vivendo, ele é uma anomalia midiática. A gente está vivendo um estado de exceção midiático, porque a gente tem, de um lado, a grande imprensa dando uma atenção absurda para uma vítima, não que ela não deveria ter atenção. É claro que uma vítima fatal, decorrida de movimento de manifestação e contestação, tem que ser coberto sim pela imprensa. Só que esse grande circo que está formado, ele confunde as pessoas, e a cada momento surgem informações novas, surgem novos peritos, surgem a própria iniciativa popular de analisar as imagens e rever os vídeos feitos por todas as pessoas. Cada
dia surge um vídeo novo, um fato novo, e essa história ela tá toda muito nebulosa até agora, porque a gente tem 2 acusados que são defendidos por advogados que, enfim, não são os advogados que estão comumente em todas as manifestações. Os próprios advogados que estão comumente em todas as manifestações, são ativistas e voluntários, estão sendo atacados também, recebendo ameaças de morte, etc. Então, a gente está vivendo um estado de exceção, assim, tudo muito anômalo, sabe? Essa atenção que a mídia está dando, a mídia corporativa está dando, todo mundo que está na rua pode perceber que é uma atenção que visa criminalizar a manifestação e tirar o foco do aumento da passagem. E eu acredito, eu sou colaboradora de um coletivo de mídia independente também, eu acredito que todos os esforços da mídia independente partem de 2 princípios. O primeiro é desconstruir uma narrativa criminosa que está acontecendo, sendo levado principalmente pela Rede Globo. E o outro lado é mostrar que não é para criminalizar apenas, entendeu? O que aconteceu foi um fato fatal, importante, histórico e péssimo para todo mundo, tanto para o Estado quanto para os manifestantes. Duas mortes nunca serão, assim, um fato que você pode deixar morrer e passar desapercebido. Só que as outras 11 mortes e os outros ferimentos que aconteceram, só a mídia alternativa cobriu. A mídia alternativa ela tem um papel essencial no momento que a gente está vivendo, de dar visibilidade para quem não está sendo visto, para os casos de abuso policial, para os casos de acusações levianas, que é o caso do Bruno Ferreira Teles, que só quem cobriu a coletiva de imprensa que ele e os advogados deram logo após ele ter sido acusado e ter sido solto, ter sido provado que ele não está com o coquetel Molotov, foi um P2, só quem cobriu isso foi a mídia alternativa. Ele tacou o primeiro coquetel Molotov! Ele tacou o primeiro coquetel Molotov! Eu tava no posto! Bora! Eu parei no posto! Vambora! Foi ele que tacou o primeiro coquetel Molotov! Aqui, ó! Eu tava ali no posto, todo mundo viu! Tá preso já! Para com isso! Tá preso! Então a mídia alternativa, ela trabalha nesse momento para dar essa visibilidade. E eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante de que o discurso político ele está nas ruas, ele está nas mesas de bar, ele está nas assembleias populares. E isso é muito importante, assim, tanto quanto o surgimento de novas assembleias e de uma popularização da política institucionalizada. As pessoas estão discutindo termos e relatórios do Tribunal de Contas, sabe? Então isso é uma mudança muito grande e a mídia alternativa tem um papel importantíssimo nisso.